Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando mais uma mais uma roda de conversas da nossa série especialíssima, né? Nossas raízes, escolhendo memórias. A gente está aí há 2 semanas, né? Sem ter esse encontro aqui, sem ter esse bate-papo que é tão agradável e tão importante, devido aí a essa crise, né, que a gente está vivendo na nossa saúde, com a virose, gripe, né, pandemia, né, talvez voltando, tomara que não, se Deus quiser, e a equipe da saúde atuando para que isso não aconteça. Mas hoje a gente vai encerrar, né, a nossa primeira rodada dessa série que foi está sendo, né, tão importante, tantas memórias bacanas que a gente teve a oportunidade, o privilégio aqui de resgatar, de ouvir e aprender muito. E a gente está finalizando essa série com uma convidada especialíssima, que é a dona Ivone Rocha, né, mais conhecida como Dona Vânia, diretamente de Rio das Pedras, que é a base, né, do coletivo Conexões Periféricas RP, embora seja um coletivo que envolve pessoas de outras regiões, de outras favelas, de outras periferias, mas que tem sua base, que nasce, né, com uma juventude de Rio das Pedras. Então, Dona Vânia, já agradeço muito, 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 né, por você ter aceito aí o convite de estar aqui com a gente. É uma noite especial, pesado momento, né, da pandemia, está desgastando tanta gente, mas poder ter esse espaço aqui para conversar e trocar ideia fortalece muito, né? Nos fortalece muito e você é uma raiz assim fundamental para o Conexões, né? Depois a gente vai entrando nesses diálogos, tá? Seja muito bem-vinda. Tá bom, obrigada. Eu também agradeço, né, por vocês estarem lembrando da gente. Boa noite para todo mundo. Só quero mesmo dar boa noite e desejar muita saúde para todos nós, né? Um final de ano maravilhoso para a gente. Que a gente já comece aqui essa conversa desejando todas as coisas boas para todos nós. Maravilha. Precisamos, né, Vânia? Precisamos muito. Eu quero, antes de a gente começar propriamente, né, a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, eu quero registrar aqui mais uma vez, né, que a gente sempre faz, sempre procura fazer, mas nunca é demais, né? Registrar aqui os nossos aliados nessa atividade, que muito fortalece, né, conexões periféricas e que viabiliza essas conexões que a gente tem feito aí com tantos movimentos sociais, né, movimentos comunitários, movimentos sindicais, a universidade, que é o Núcleo Piratininga de Comunicação, NPC, né, representado aí pela Cláudia Santiago, uma importante comunicadora que teve aqui com a gente, né, nessa série, que também é uma raiz importante na luta por uma comunicação popular, na luta pela democratização do acesso à mídia, e ao jornal Abaixo Assinado, né, que é o jornal de Jacarepaguá e das Vargens, que também fortalece a comunicação, procurando trazer boas informações e fortalecer também as lutas sociais. Então, são dois aliados importantes nessa série de conversas, a quem eu agradeço aqui em nome do Conexões. E, né, agradecer demais também aos camaradas, né, e as camaradas que fazem parte do Conexões. Hoje não puderam estar aqui por questões de trabalho, por questões familiares, né? O Fernando Barros, que está sempre aqui com a gente, né? A Cássia Moura e a Jéssica, que são figuras fundamentais, né? Que encabeçaram essa série junto comigo, além dos outros colegas, né? Gabi, Rafael, Cássio, Jean, a Paula, né? Que é a galera que está diretamente atuando aí no Conexões, ou seja, né, para que tudo isso aconteça, tem uma galera por trás, todo mundo trabalhando e militando aí para viabilizar esse espaço. Então, registro aqui o agradecimento. E aí, Vânia, a gente começou essa série de conversas, né, com a dona Zica, né, lá atrás, né, quando a gente iniciou essa série de conversas, e recebemos muitas mulheres aqui, mulheres
fortes, guerreiras, como é a senhora. Depois recebemos Dona Jurema, Rumba Gabriel, né, do Jacarezinho, Marta Mariano, de Rio das Pedras, Adilson, do Quilombo, que a gente vai visitar junto, né, velho? Ali do Camurim, Deleide Acari, né, a Joana Rafael, lá de Niterói, que também fez questão de participar conosco, a Cláudia Santiago, seu Bezerra, né, de Manguinhos, Ana Leone, e João Xavier, também de Rio das Pedras, que resgatou memórias aí, né, junto com o camarada Fernando, memórias assim da nossa história, né, da fundação, das primeiras conquistas e lutas de Rio das Pedras. E eu agradeço aí a todas essas convidadas e convidados por terem estado aqui conosco, compartilhando, né, memórias tão importantes para a gente que está caminhando, está começando aí nessa luta. Então, registrar aqui mais uma vez esse agradecimento e Dona Vânia, né? Também cria de Rio das Pedras, tem aí memórias importantes para poder compartilhar conosco. E já vou passar a palavra para você, Vânia, para falar, vou puxar aqui o que o Fernando costuma puxar, né? Quer saber um pouquinho da sua infância, né? Que você falar um pouco, se é de Rio das Pedras mesmo, daqui do Rio, se veio de outro estado, né? Porque a gente tem essa mistura grande aqui. Então, fique à vontade, por favor. Eu sou do Rio de Janeiro mesmo, né? Eu vim da Tijuquinha, uma outra comunidade próxima do Rio das Pedras, com 13 anos. Em 76 eu cheguei aqui no Rio das Pedras e era uma comunidade pequena, né? Só existia mesmo o centro do Rio das Pedras aqui. Não existia Areal, Areinha, Pinheiro, nada. Não existia Rua Nova, não existia nada disso. A passagem era só lá na Curva do Pinheiro, ida e volta, né, a via de mão dupla, a estrada de Jacarepaguá. Então, eu cheguei aqui nesse tempo e vindo, né, criança mesmo, de lá da Tijuquinha, e aqui no Rio das Pedras a gente brincava muito, a gente ainda pegou esse tempo de poder brincar na rua, de pique-bandeirinha, de carrinho de rolimã, de todas essas coisas, de bola de gude, de peladas, de tudo isso a gente brincava, não tinha essa separação de meninos e meninas, a gente brincava junto, todo mundo junto. Então, assim, a gente teve uma infância bem bacana, né? Microfone. Coisa boa, né? Bons tempos, né, Vânia? A gente poder brincar na rua, né? Poder brincar aí nas vielas, nas vilas. Pois é, coisa boa. Que hoje as crianças não podem mais, né? A gente não pode deixar as crianças nem sair, porque é um perigo da criança não voltar, acontecer qualquer coisa, e muita coisa diferente mudou, é uma aglomeração total, é muita moto, muita gente, a favela cresceu muito, então o progresso vai chegando e tudo vai mudando, né? Eu não me lembro, quando eu cheguei aqui, eu não me lembro de casas de 2 andares. Era uma coisa muito rara ter casa de 2 andares aqui. Eu não tenho lembrança de casa de 2 andares aqui, assim que eu cheguei aqui. E muros também era muita cerca, né? Era muita cerca com aqueles pés de hibisco, né? Que a gente falava papoula antigamente. Então, era assim, era cerca, eram plantas que a gente brincava de se esconder. Então, era muito isso. Inclusive, eu e a sua mãe, a gente se conheceu, a gente brincando na rua, andando de bicicleta. São os bastidores, né, Vânia? Para quem... a Vânia, né, a galera que mais próxima, que conhece a gente, sabe que a Vânia é minha madrinha e minha mãe é uma amiga de infância aí, né, que teve esse privilégio de conhecer e ter essa amizade, né, que carrega até hoje, sempre muito forte, muito querida. Agora, Vânia, para quem, porque a gente tem hoje, né, uma galera, uma juventude em Rio das Pedras, até as crianças mesmo, que desconhecem totalmente esse cenário que você começou a falar, né?
esse período aí que as casas eram baixas, né? Que tinha essa possibilidade de brincar na rua. A gente tinha praça, de fato era uma praça, enfim. E aí, eu queria que você lembrasse um pouquinho desse quando você chegou em Rio das Pedras, você foi morar em qual parte de Rio das Pedras? Só para a galera se localizar aí, quem chegou em Rio das Pedras depois, né? Porque hoje é tudo prédio gigantesco, aquela coisa. Eu vim morar no mesmo lugar que eu moro até hoje. Eu cheguei no Rio das Pedras e vim morar aqui na Rua Almira, né, na Vila Gabriel, que na época nem existia nome de rua nem nada, a gente chamava de Largo da Gambá, Largo do Gambá, né? Chamado aqui. Então, não existia nome de rua, não existia nada aqui, assim, E eu vim morar aqui nessa época, no mesmo lugar eu moro aqui até hoje. Hoje também já é prédio, né? Não é mais uma casa baixa, também já é prédio. Mas é aqui na Rua Almira, e esse cenário todo assim que eu descrevi era a Rua Almira, que a gente tinha total liberdade de brincar naquela rua. A rua era nossa, a gente costumava achar que a rua ali era nossa, né? E era da galera toda, a criançada toda, de todos os becos ali próximos. Então a gente brincava muito. E as ruas pareciam gigantescas, né? É, Porque se brincava de tudo, né, Vânia? é engraçado, né? Que as coisas vão afunilando, porque cada pessoa vai fazendo uma obra e vai pegando um pouquinho. Cada um vai fazendo uma obra e pegando um pouquinho. E quando você vê, os becos cada vez estão menores, as ruas também. E é isso. E tinha praça. No tempo que eu cheguei aqui, não tinha nem praça, era só um campo enorme de barro, que era ali na associação, não tinha nem nada de associação. Tinha um barraco, né? Era um barraco que tinha, que eu me lembro, e não tinha mais nada, era só aquele campo gigante ali, gigante mesmo, não tinha nada no Pinheiro, nada, nada, não tinha nada. Então, quando tinha campeonato de futebol, era uma alegria, assim, né? Que os homens, os rapazes, todo mundo se juntava e era aquela alegria fazer aqueles campeonatos enormes, todo mundo conhecido, e a nossa arquibancada era aquele Morro do Pinheiro. Então, ali ficava muita gente. Todo mundo subia para lá para poder assistir o jogo. Então, era assim. E não me lembro, não tinha nada. Não tinha brinquedo, pracinha, nada disso. Depois, com o tempo, né, as coisas foram mudando, foram construindo, fizeram uma associação, fizeram uma casa melhor, e foi melhorando, melhorando, até que depois fizeram uma praça, fizeram uma pista de skate bacana, que aquilo eu já era, nem já tinha filhos e tudo, já tinha até as minhas filhas mais novas, e aquela pista de skate também foi muito importante, porque os adolescentes gostavam muito de brincar ali, eu levava minhas filhas ali para brincar também, então, assim, é muito importante um lugar que tenha um canto para as crianças, para os adolescentes brincarem, passarem a adolescência, sabe? Para ter onde se encontrar, onde bater papo. E hoje a gente não vê mais isso. É complicado, né? Não, como a gente sente falta disso, né? Há uma angústia, assim, na juventude, e eu sinto isso conversando com a galera, de não ter esses espaços, né? Sem estarem privatizados, enfim, né? Usados para outros fins. Mas, e aí, Vani, certamente, né, nesse período aí, era o quê, mais ou menos, assim, só para a gente, qual ano que isso estava, você chegou em Rio das Pedras, mais ou menos? Eu cheguei no Rio das Pedras em 76. Em 76, é o que eu estou falando, não tinha rua nova, não era asfaltada, né? Existia rua, mas não era asfaltada, não passava ônibus, não passava nada ali, não tinha como passar nada. Era só uma rua mesmo, e a gente sonhava com o asfalto da Rua Nova. Todo mundo falava, vai ser asfaltado. E a gente nunca via chegar o asfalto ali. Até que depois, né, políticos, essas coisas aí foram vendo, eu acho que as empresas de ônibus também, eu era criança, né? E aí foram melhorando as coisas, e aí começaram a fazer a Rua Nova,
e aí o Pinheiro já subia os carros e voltavam pela Rua Nova, né? Mas assim, eu não me lembro exatamente ano, eu sou péssima com data, gente. Eu sei que eu cheguei em 76 aqui, vi muita coisa mudar. Eu vi os rios que as pessoas lavavam roupa no rio, e depois você vai passando os anos, vai passando, e você vai vendo aquilo se transformar em vala, né? É uma coisa tão estranha se você falar para uma criança, gente, isso era um rio, era limpo. E eu acho que as crianças nem acreditam, sabe? Também acho que nem se ligam nisso. Eu acho que as pessoas estão tão desligadas do mundo e não estão nem se ligando em nada. Agora, com essa coisa toda assim de sustentabilidade, falando o tempo todo, e na internet o tempo todo, eu acho que as pessoas estão começando a voltar um pouquinho, a ensinar os filhos um pouco mais, sabe? Mas a gente chegou aqui num tempo que aquele rio era limpinho, era água corrente, limpinha, as pessoas lavavam roupa, era um encontro ali de mulheres também, né? De lavar roupa e tudo. Quando eu cheguei aqui, não tinha água assim para beber, você tinha que buscar lá no Floresta, na casa das pessoas lá. As pessoas davam água para a gente. Então, tinha hora que a gente ia lá buscar água para sobreviver. Todo mundo tinha poço, todo mundo tinha um poço em casa, mas para beber, as pessoas iam lá no Floresta buscar água. E ninguém nunca nem viu, nunca vi vender água aqui de galão, nada disso. Naquele tempo não existia nada disso. Eita. E tinha essa cultura das lavadeiras, galera das mulheres irem lavar roupa no rio? Iam lavar roupa no rio. É, as mulheres lavavam roupa no rio. A minha mãe não pegou isso, porque a minha mãe trabalhava fora o tempo todo, então ela lavava roupa mesmo com a água do poço, né? Ou quando fim de semana que ia pegar lá em cima para roupa branca, ainda tinha isso, né? Para a água do poço não amarelar a roupa, ainda tinha tudo isso. Mas eu também me lembro bem da Tijuquinha, tinha uma cultura de lavar louça no Rio, louça. Todo mundo ia com a bacia de louça para a Tijuquinha, lá na Tijuquinha. Isso era na Tijuquinha, eu era criança. E lá lavava-se louça e roupa na bica. A gente falava, vai na bica, vamos na bica. E as pessoas iam lavar louça. E era cada coisa, tudo bem areado, todo mundo saía com a sua bacia de louça, porque também ninguém tinha água. Né? Olha aqui, parece que até isso foi em outro tempo, sabe? Em outro século, falando assim. Ah, e como essa memória é importante, Vena. Você trazer isso, eu fico pensando aqui, quando eu estava essas semanas conversando sobre a questão da água, né, com meus alunos, e assim, ouvir essas memórias de como a gente tinha acesso à água muito próximo, água limpa, né, que a gente podia utilizar para beber, para o consumo, para várias coisas, muito próxima. E aí tem essa ideia do progresso que chega, mas na verdade o progresso traz uma série de coisas ruins, né? Pelo menos esse progresso aí que é anunciado, que foi anunciado como progresso. Agora vem cá, fiquei curioso com uma outra coisa em relação à educação em Rio das Pedras, assim, educação no caso escola. Tinha escola, tinha que se deslocar para outro lugar, como é que era isso nesse período? Aqui não tinha escola, não tinha, não tinha escola aqui no Rio das Pedras. Quando eu vim para cá, eu tinha 13 anos, só tinha ali a Carmobé, no Anil, né? E a Vitor Hugo tinha também, no Jardim Clarice, mas no Rio das Pedras não tinha nenhuma escola. Quando eu cheguei aqui, não tinha. A Vitor Hugo Eu já vim tinha, então? Oi? A Vitor Hugo já tinha. Vitor Hugo já tinha. Sônia, inclusive, estudava lá na Vitor Hugo. Sim. Né? Somos provas que não saímos burro nem maluco, né? Que É, era, para aquilo era o lema lá da o pessoal zoava, né? O Vitor Hugo, é, entre o é maluco. pois é. Vânia, você nesse período aí, assim, porque depois as coisas começaram a crescer muito, né? A Barra da Tijuca desenvolver e tal. E como é que foi esse impacto desse crescimento? Você chegou a acompanhar o pessoal mais velho na época que se movimentava pela associação de moradores, que fazia lá algum tipo de luta, de reivindicação? Você conseguiu observar isso, assim, nesse período?
Na verdade, eu não cheguei a observar porque eu era muito adolescente, né? Eu não se envolvia com isso, sabe? E sempre, a gente sempre teve assim, um certo medo de qualquer coisa de associação de moradores. Então, as pessoas tinham muito medo de se envolver com tudo isso, né? É uma cultura que os pais sempre queriam a gente longe daquilo, não tem que ir lá, fica longe, não tem que se envolver com nada. Eu sempre fui mais, sabe? Eu sempre gostei mais de me infiltrar nas coisas, de querer saber das coisas, sabe? Mas as minhas amigas não gostavam, ninguém se ligava em nada disso. Mas eu gostava, porque quando, no tempo que foi ter a invasão do areal, eu me lembro bem, quando foi ter aquela invasão do areal, e faziam as reuniões lá no mato, lá na Vila Caranguejo, entrava por dentro de uma trilha ali e tinha reunião lá. Então, muita gente falava assim, a gente era adolescente, mas a gente gostava de saber. Falava assim, vamos lá também, vamos ver o que está falando. Aí, é, era tipo, qualquer coisa, se aparecer qualquer coisa, a gente está atrás de balão, entendeu? Então, era sempre assim. E Deus me livre se a mãe soubesse que a gente ia ver uma coisa dessa, né? A gente não podia. Então, era uma. São coisas assim de favela, né? Que a gente, os pais têm muito medo de qualquer envolvimento dos filhos em qualquer coisa assim. Então, a gente é sempre muito orientado a se manter longe disso, né? Mas eu sempre gostei muito de saber das coisas, sabe? Assistir Jornal Nacional, ver as coisas, saber do repórter, o que estava acontecendo, né? Então, aqui no Rio das Pedras, eu não, assim, não me lembro na adolescência e juventude de ter acompanhado isso assim, não, porque, na verdade, assim, acontecia muitas coisas, né? Que não convém nem a gente estar falando, que a gente é perigoso, tudo é perigoso, tudo é perigoso. Então, Sim, é. Mas essa inquietude, né, que é muito legal você tocar nesse ponto, né, nesse período aí de ocupação, né, ou seja, galera lutando por moradia, né, fazendo a ocupação do areal para poder ter acesso à moradia. Era mais curiosidade ou tinha, assim, alguma pessoa mais velha que vocês observavam e acompanhavam? isso demorou, né? Não foi assim da noite para o dia, isso demorou para acontecer, demorou muito. Tinha as pessoas, tinha que eu me lembro bem, tinha o Luiz da farmácia, o Gilberto, né? Eles sempre nessa luta também de querer, tipo, tirar as pessoas do aluguel, porque as pessoas têm um pensamento e acaba as coisas descambando para outros lados, né? A gente sabe. E esse pensamento era forte é, de todo mundo querer o bem para o todo. Tipo, tem muita gente morando de aluguel, então vamos ver, vamos conseguir um lugar para todo mundo. Tem gente que tem muita criança, não pode pagar aluguel. Então, o pensamento era sempre esse, não era assim, vamos expandir a favela, vamos tomar terra dos outros, porque está aqui à toa. Não, não era isso. Era mesmo uma preocupação com muitas e muitas famílias, né? E o sonho, né? Muita gente tinha sonho. Eu me lembro, eu participei ativamente ali da invasão do areal, eu participei ativamente. Eu já era, eu já estava casada na invasão do areal, mas eu não quis nem saber de nada. Eu sei que eu fui para lá também e fiquei, e eu vi muita gente apanhando, apanhava muito da polícia, sabe? Levava tapa na cara de sair rodando e cair, e as pessoas não desistiam. E aí a gente, o povo, ia para cima mesmo, sabe? E aí começava aquela luta na justiça, começava repórter e tudo isso. E foi assim, foi com muita guerra, né? Para se conseguir, cada um marcava um pedacinho com barbante, com uma corda, com plástico, com o que tinha, para poder estar ali, conseguir conquistar, né, um espaço.
Muitas pessoas... Assim, eu sempre fui muito de pensar no todo. Eu tinha minha casa, sabe? Mas a gente também queria estar lá, queria ajudar, queria participar. Mas tinha muita gente da minha família que não tinha casa também. Então, todo mundo queria lutar junto, sabe? Todo mundo era naquela mesma luta. Eu não tive um marido que incentivasse. Não, vamos lá, vamos, não, não vai isso não, palhaçada. Não sei o quê, que bobeira. Tem que estar em lugar nenhum. Não sei o quê. Sabe aquela coisa de que as pessoas falam, mulher tem que estar dentro de casa, mulher não tem que estar em lugar nenhum, não tem que se envolver em nada, não sei o quê. Você já tem uma criação assim. Depois casa e é assim. E aí você fica como? Com a cabeça como? Só sendo muito rebelde para poder enfrentar tanta coisa. E que bom que você foi rebelde, que está aí hoje nos ensinando tanta coisa. Vânia, agora falando aqui pensei em outro ponto aqui que eu acho que certamente você tem memórias bacanas. Como é que era nesse período aí da sua adolescência, né? A questão cultural, assim, de acesso a lazer para os adolescentes, as festas. Como é que era isso em Rio das Pedras nessa época? Traga boas memórias aí para gente aí dos bailes, o que rolava aí de bom? Festas aqui, assim, eu tenho memória mais da Tijuquinha de festa do que daqui, né? De criança, mas eu tenho mais memórias de lá, porque a gente juntava e fazia festa nos terreiros das pessoas, tinha aquele terreiro grande, juntava família e festa junina, e era todo mundo, levava um prato e tal. E quando eu vim para o Rio das Pedras, eu levava as meninas daqui para lá, das festas de lá. E aqui no Rio das Pedras, eu me lembro que a gente tinha um baile, né? Tinha um baile chamado Baile do... Era o João e o Quinzinho que dava baile aqui no Rio das Pedras. Aí eles falavam, no tempo, eles falavam que era o Baile das Galinhas. Eu queria lá saber se era Baile da Galinha, eu queria era estar no baile, eu queria era dançar. E a gente dançava, a gente ficava naquele baile. Era na Rua Velha, era casa embaixo, era tudo de família, era uma casa embaixo e um quadrado em cima, um caixote, e que o homem alugava e os meninos davam baile lá. E a gente estava naquele baile todo domingo, e vinha gente de todo tipo para lá, de todo canto, né, para o baile. E era a única diversão que a gente tinha. O baile, acho que era domingo, nem me lembro direito, acho que era domingo, que tinha um baile. E a gente se divertia naquele baile. Tudo era aquele baile, sabe? Era muito legal, era muito bom. Me lembro muito disso. Já tinha alguma praça, Vânia, nessa época? Assim, praça, né, para a galera ir, assim? Não, não me Não. lembro não, de praça, não. Porque o nosso grupo mesmo, a gente ficava mesmo na Rua Almira, né? A gente ficava mesmo aqui, na Rua Almira, o nosso grupo. A gente não... Era muito assim, Rio das Pedras, antigamente, era muito dividido assim, em grupos. Se você era da Rua Nova, você era da Rua Nova. Se você era da Rua Mira, você era da Rua Mira. Se você era da Rua Velha, você era da Rua Velha. E às vezes tinha umas guerras, né? Eu acho que até no tempo de vocês tinha essas Sim, guerras, não, né? pegamos essa época aí também. Tinha os Pois bondes, né? Época dos é, bondes, aí tinha isso, divisão ali. A gente pois ficava, é, era menor, né? Ficávamos mais, né, em cada rua. pois é. Agora, Vânia, na escola, né? Quando você estava estudando, estava acontecendo toda essa movimentação de ocupação do areal e tal. Falava-se disso, assim, algum professor abordava isso na escola? Oh, pô, tá tendo lá uma luta por moradia, alguma coisa assim, não? Ou não? Não, porque, na verdade, quando eu vim para cá, para das Pedras, eu tinha 13 anos, e eu fui estudar na Cidade de Deus. Eu não estudei nas escolas aqui, eu fui estudar na Cidade de Deus, numa escola até paga, mas era lá. Então, eu fiquei longe, assim, dessas coisas aqui, né? Enquanto adolescente, eu estudei lá. E, assim, a gente nunca ouvia falar nada disso. As pessoas não se envolviam, era mesmo assim, como hoje.
você faz esse trabalho de conexões periféricas, você não vê o engajamento das pessoas querendo saber, querendo se importar, querendo ver isso, estar participando disso, entende? As pessoas estão interessadas em coisas que não, sabe, que não tem nada a ver com antigamente. Quem gosta, participa, quem gosta, se interessa. E outras pessoas não. Vai passando e não está nem aí, como a gente antigamente. Se eu tivesse tido pessoas mais ligadas nisso, de repente, hoje, eu teria me envolvido na política, com certeza. Com certeza, porque eu gostava muito, muito. Muitas vezes, Sônia, né, sua mãe, vinha aqui em casa e me chamava, não, eu vou ver o repórter que vai passar uma coisa interessante de política, tudo de política. Eu me lembro dos políticos antigos, do Mário Andreasa, Aureliano Chaves, eu me lembro dessa galera toda, sabe? Então, eu gostava de estar sempre inteirada ali, sabendo de tudo, mas eu não via as pessoas ao meu redor querendo saber disso. Então, se você convive com mais pessoas que querem saber, que as pessoas falam, você começa a ir para outro caminho. Mas já na favela, que a educação das escolas sabe, aquilo mesmo, você aprender o alfabeto e pronto, e aprender a ler e escrever muito mal, e o que dá ali para você, porque antigamente, então, era pior, porque no tempo que eu estudava era ainda... Eu me lembro que eu estava na sexta série e parece que era o tempo que o João Figueiredo ia sair, né? Então, era aquela coisa para sair, para que ele saísse. Eu tinha uma professora que falava muito nisso, né? Então, a gente ainda vivia sobre esse tempo da ditadura. Eu tinha aula de moral e cívica, né? A gente tinha que ter essas aulas, né? Que te ensinava muita coisa sobre o que as pessoas queriam que você falasse, o que você tinha que aprender. Não era o que você queria aprender, era o que você precisava. Você tem que saber isso, né? Então, eu acho que as pessoas não tinham liberdade, né, para falar abertamente dessas coisas. A minha mãe, na verdade, a minha mãe era analfabeta, o meu pai semi-analfabeto, né? Então, são pessoas que não entendiam de nada também, não tinha nada para passar para a gente. O importante era que a gente estivesse na escola, vai para a escola. E A depois escola... você... Não, Pode desculpa. falar. Não, desculpa. Achei que você... E depois você vai crescendo e vendo tantas coisas, tantas e tantas coisas, você acredita nas pessoas, você acredita nisso e naquilo, depois a gente acaba se decepcionando e você não quer mais ouvir falar. Porque como você é uma pessoa militante, né? Você acredita numa coisa, eu vou militar nisso aqui porque eu acredito, tal, eu sei o meu pensamento, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei tal. E você acredita, e a gente passa a acreditar nas pessoas, né? Ontem mesmo eu estava falei assim, falando com a Fernanda, Fernanda, eu sou tão boba quando as pessoas falam que vão fazer alguma coisa pelas crianças. Eu acredito tanto, mas eu acredito com todo o meu coração. E depois não é nada daquilo. Me dá uma tristeza, mas eu não consigo não acreditar. Não adianta. Sabe? A pessoa fala assim, eu vou fazer isso, vou fazer. A pessoa chega com uma convicção, com aquela coisa e te transmite aquilo e que você acredita. Aí eu falei assim, meu Deus, mas ainda bem, né, que eu ainda acredito, porque é tão ruim quando você perde a esperança em tudo, em tudo. Eu perdi em algumas coisas, mas se eu perder em tudo, eu acho que perco a razão de viver também e a vontade, né? Então, ainda acredito, sabe? Que bom que a politicagem, né, não a política, mas que a politicagem não deixa morrer esse acreditar, né, esse esperançar aí nas pessoas, porque eu acho que é fundamental, porque se você tivesse deixado de acreditar, você não estaria fazendo o trabalho que você faz, que a gente vai chegar daqui a pouco, né, de combate à fome, de educação, tão importante em Rio das Pedras. Então, assim,
que vai estar se espalhando para outros espaços. Então, eu acho que a gente se decepciona, né, em vários momentos, infelizmente, fica triste, chateado, mas essa luta nos alimenta, né? E tem que chegar mesmo outra galera e aprendendo com quem já está aí tocando a luta, né? Porque você está vem deixando um legado para a gente. E todas as pessoas que passaram aqui deixam, né, muitos ensinamentos. Que bom, que bom. Então esse interesse pela política e tal estava ali, né? Nessas aulas, nesse movimento. Legal. Tá aí o cerne do negócio. E, Ivânia, como é que você começou? Eu lembro que você falou uma vez, né, das manifestações lá, dando um salto aqui, né, para as manifestações de 2012, né, lá no centro do Rio, aquela movimentação toda, que você foi para lá. Como é que foi essa história aí? Você foi para lá, seus filhos falando, Ih, você é doida, mãe, de ir para lá? Eu estava trabalhando. Aí a minha patroa falou assim, Vânia, eu falei assim, não, eu tenho que sair cedo, que eu tenho que ir lá para a cidade, mas tu vai lá ver o quê? O que tu vai fazer lá? Tu tá ficando doida? Eu falei, eu vou. Aí minhas filhas, mãe, você não vai para lá? Eu falei, eu vou sim. Aí a minha patroa falou assim, mas você vai conseguir o que lá? Eu falei assim, não, eu não vou conseguir nada, não, nós vamos conseguir tudo junto lá. Sabe por quê? Porque eu vou? Porque é o meu grito, que as minhas filhas estudam numa escola péssima, as minhas filhas não têm aula, as minhas filhas vão para a escola e voltam sem aula, não tem professor, ninguém liga para elas. É um descaso desse governo. Eles não querem nada, eles só querem ganhar e a gente vive nessa desgraça toda. E ela, Vânia, mas isso vai adiantar o quê? Eu falo, eu não quero saber, eu sei que eu vou lá. Eu só vou lá porque eu tenho que gritar lá, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu ficar em casa não vai adiantar. E graças a Deus, eu não sei quantos milhões foram, quantas pessoas foram, eu sei que eu estava lá. Aí eu não me lembro, eu não encontrei você, não, né? Eu não Não, encontrei nesse dia você, não. não. Nesses dias não. Eu marquei com a Ana, eu fui com a galera, com a Ana, com as amigas da Ana, minha filha, né, Ana Clara. Mãe, vai, vamos. Eu levei pano de Brasil para amarrar na cabeça, levei um monte de coisa, levamos tinta e ficamos lá na Candelária, uma turma lá. E assim, foi muito legal, eu não queria nem saber. Eu sei que eu fiquei quase na linha de. Olha a minha doideira, eu fiquei quase na linha de frente com aquele pessoal que estava enfrentando a polícia, para ficar com o rosto amarrado, com aquele negócio todo. E quando a gente chegou bem perto da nova cidade lá, perto da prefeitura, começou bomba para todo lado, era bomba para todo que é lado, explodindo, era gente voltando e gente indo, e a gente não queria nem saber. E eu estava lá pertinho. Olha E só. assim foi. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu me lembro que na época eu devia ter uns 17 anos. Eu devia ter uns 17 anos. 17 ou 18 anos que eu devia ter na época que o Rio Centro, que teve uma explosão no Rio Centro. Eu ia naquilo. A gente ia com a turma da escola. Eu estava estudando lá na Praça Seca já. E a gente já tinha combinado que a gente ia. A gente não foi porque o professor parece que deu uma prova, eu não sei nem o que aconteceu. Aí que a gente não foi. Aí que explodiu aquilo lá. E depois que deu na sala de aula, eu tá vendo, aconteceu isso lá, não sei o quê. Caraca. A gente ia para lá. Eu me lembro que quando foram inaugurar uma usina de Itaipu, teve isso, eu devia ter uns 17 anos também, lá no aterro do Flamengo, não, ali na Enseada de Botafogo. Eu ia para a Enseada de Botafogo, eu ia para todo lugar. Aonde que tinha coisa, eu ia, só que eu não falava, né? Para onde que eu ia, sabe? Eu ainda fazia isso, eu ia, eu gostava de participar. Não, eu vou lá, vou lutar contra isso. E era aquela coisa lá. Vânia, você quase participou, então, assim, quase presenciou um evento histórico, né? Um atentado histórico que ficou, né, que foi provocado aí por uma ala lá militar da ditadura para poder criminalizar os movimentos sociais que estavam lutando ali contra a ditadura. Caramba. E legal você tocar nesse ponto do centro, né? Você falando, me lembrei de que
foi lá que eu encontrei o Fernando, né? Depois de um tempo sem vê-lo. Eu estudei com a irmã do Fernando e foi lá que a gente se encontrou e começou a concretizar a ideia do Conexões, né? Que já era uma ideia, né? Que já vinha assim de fazer, se movimentar e se organizar em Rio das Pedras, fortalecer ainda mais, né? Os movimentos em Rio das Pedras. E eu encontrei o Fernando lá, no meio daquele montão de gente, meio que, né? E a gente voltou conversando e tal, e a gente, né, concretiza, assim, né, começamos a fazer depois reuniões para concretizar o Conexões. Então, nasce na luta. E é legal te ouvir, eu fico pensando aqui que essa inquietude que você vem falando, né, que você vem narrando, desde a da sua adolescência e tal, mas muitas vezes a gente não tem, dependendo da favela que a gente mora, né, a gente não tem um espaço que a gente possa passar por uma formação política, se organizar, fazer alguma coisa. E Rio das Pedras, também na minha infância e adolescência, também foi assim, dessa falta de um espaço, de uma certa autonomia para se organizar. Então, eu encontrei não só o Fernando, mas outros jovens, adolescentes de Rio das Pedras, aproveitando aquele movimento ali para gritar, porque para gritar, para se expressar, para participar, né? Coisa que em Rio das Pedras, por questões, né, que a gente crime Não pode. organizado, enfim, que a gente sabe, inibiu e durante muito tempo atrapalhou. Embora, né, como o João Xavier na última roda de conversa estava falando, teve muita organização, muita luta, como você citou, das ocupações lá por moradia, mas enfim, a nossa juventude vive um pouco nesse cerceamento aí de não poder muito se expressar e lutar. Então a gente sai, né, da favela para ir para o asfalto, um lugar que a gente está de alguma maneira, né, consegue exercer essa liberdade de lutar e de brigar. Muito legal você tocar nesse ponto. E outra coisa é a questão da escola, né? Porque assim, apesar desse sucateamento da escola, da educação pública, que é proposital, né, que é estratégia para a gente não ter acesso a uma série de coisas que a gente poderia ter e ia fortalecer mais ainda nossas identidades. Se Pois não é. fosse a escola pública, né, Vânia? Se não fosse a escola pública, a gente não teria acesso à educação. Assim, É, grande parte, né, a maioria. Né? Um ou outro consegue lá uma bolsa numa escola privada, com muito esforço dos pais conseguem pagar uma escola privada, mas de modo pois geral, eu sou filho da escola pública, meus pais são, se não fosse a escola pública, né, eu não, né, estaria hoje atuando na educação, que é uma área que eu amo, que eu gosto de fazer. Então, assim, é. A gente precisa tem que lutar mais para gritar. melhorar, né? A gente tem que gritar por isso, porque a gente quer que melhore, porque o lugar que os meus filhos estão tem que ser um lugar bom para todo mundo, não só para os meus, mas para todos. Então a gente tem que gritar por todos. E o que eu vejo é que as pessoas se calam, todo mundo fica dentro das suas casas, todo mundo está preocupado assim. Aí isso me revoltava muito. Eu discutia, quando eu voltei daquele protesto, ainda discuti com um homem dentro da van. Uma palhaçada aí, esse pessoal sair de casa. Eu falei assim, mas quando se conquista alguma coisa é bom para todo mundo, né? E os covardes gostam de ficar dentro de casa. Os covardes não vão à luta, os covardes ficam dentro de casa, só colhendo o que é bom. Quando é bom para todo mundo. Agora, lutar, só alguns que vão. Aí o homem, não quero saber disso, não sei o que. Eu falei, então cala sua boca. Sabe, assim, eu não, eu não aguento, cara, eu não aguento. É, É, E o que eu gosto também é que eu passei muito isso para a Ana e para o Rafa, sabe? O Rafa também estava lá, a gente não se encontrou, mas ele também foi. Eu fui com a Ana, o Rafa já foi com outra turma, então os meus filhos, né, os mais velhos, teve muito isso. As mais novas não, porque foi pior ainda, né? Pior ainda, porque você não tem como passar nada, porque parece que quanto mais o tempo passa, mais tem que abafar tudo e as pessoas têm que calar a boca. Só pode sair de casa para trabalhar, ganhar o seu salário e voltar para dentro de casa e aguenta tudo de boca fechada e ninguém pode falar nada. Então, é dessa forma que a gente se sente.
Mas aí, né, além de toda essa inquietude, essa observação, né, essa atenção ao movimento político, né, as informações mais amplas, né, para além ali da nossa favela, do nosso espaço de moradia, te levaram a uma atuação que é muito importante. Inclusive, eu nem, por já te conhecer, né, a gente está tão próximo, eu acabei não fazendo a devida apresentação no início, embora esteja no foro e tal, que Dona Vânia, né, é uma liderança comunitária muito importante na favela de Rio das Pedras, que alguns gostam de chamar de comunidade, mas por uma identidade eu chamo de favela sem nenhum problema e não é uma forma pejorativa. É uma educadora social, popular, né, que faz um trabalho, sim, de educação ali com as crianças, e não só com as crianças, mas adolescentes, com as senhoras, muito importante, e, né, presidente do projeto social Semeando Amor. Só que eu queria que você tocasse um pouco, Vânia, né, nessa luta aí no combate à fome, né, porque às vezes a gente acha que a fome está longe, né, está distante, tem o estereótipo do continente africano como um espaço de pobreza e miséria, né, ignorando toda a riqueza que tem no continente, né, tudo que foi roubado de lá, mas sempre tem essa coisa, né, de ajudar como se próximo da gente não precisasse, né, e a sua atuação no projeto social Semeando Amor vem o tempo todo mostrando isso, né? Quanto tem gente precisando pertinho da gente. E você falasse um pouquinho dessa história, né, que faz parte da sua trajetória de vida e de atuação, lá no comecinho, como é que começou tudo isso? Na verdade, quem começou tudo isso foi uma pessoa que tinha uma inquietude igual a gente, uma pessoa que era, sabe, super do bem e era super inquieta, e era a Dona Braulice, né? Foi a Dona Braulice. E eu conheci na igreja, porque quando eu cheguei na igreja, eu faço parte de uma igreja batista, e eu já fui querendo trabalhar, me envolver no trabalho. Então, quando eu cheguei, tinha um pessoal que fazia já sopa, né? Que fazia tudo isso, que você, pequenininho, ajudou muito, carregou muito carrinho de legumes para lá, né? Teu pai. Então, a gente tem uma história assim, que quando você estava, eu ainda não estava lá. Depois eu fui e participei, descascava os legumes e fazia sopa e ajudava. E Dona Braulice era dessa igreja, né? Ela participava ali, ela sendo uma pessoa de posses, uma pessoa rica, ela morava em Ipanema e vinha para o Rio das Pedras trabalhar, servir as pessoas. E ela falava para a gente, eu vou me mudar de Ipanema para Barra para ficar perto do Rio das Pedras. Eu quero ficar perto, para ninguém me proibir de estar aqui. Então, ela comprou um apartamento na Barra, para morar na Barra, para ficar perto do Rio das Pedras, ali no Mandala, né? E ela vinha quase todos os dias para o Rio das Pedras. E a gente se conheceu lá na igreja e a gente começou aí, ela montou um galpão lá, onde a gente dava aula para as crianças, até as meninas davam aula, e a gente ia para servir o lanche, né? E as pessoas lá eram bem bravas, sabe? Assim que começou lá, tudo, as mulheres queriam bater na gente, as meninas tinham muito medo, a Ana Clara, a Juliana, era menina, tinham 17 anos, elas eram as professoras das crianças, e elas tinham medo das mães, né? Porque qualquer coisa as mães queriam bater, e a gente estava, não, a gente está aqui, ninguém vai... Então, era assim, era uma situação bem difícil ali, não era fácil lidar com muita gente, né? E as pessoas numa certa dificuldade. E aí, Dona Braulice chegou ali, era um lixão, né? Quando ela chegou, era um lixão, e ela disse que orou a Deus e pediu para transformar aquele lugar. E ela conseguiu transformar e foi fazendo tudo que ela tinha que fazer ali, e a gente sempre acompanhando, sempre ajudando, mas eu não me envolvia assim de frente, não, sabe? Aí, quando foi um dia, eu liguei para ela, que ela tinha me pedido ajuda, eu liguei. Ela falou, minha filha, eu preciso de alguém para me ajudar. Aí ela me deu, eu tenho até hoje, um recorte que a filha dela deu para ela de um jornal, e o Rafa falava assim para mim, mãe,
Emoldura isso. Põe isso numa moldura. Foi ali que ela me passou o bastão. Aquele recortezinho de jornal, ele é todo rasgado. Ali ela me passou o bastão, aquilo ali. E ela, minha filha, toma conta disso para mim. Por favor, eu estou muito doente. Mas eu não acreditava que ela estava doente. Ninguém acreditava. Ela fazia umas coisas assim, meio desconexas. A gente, é da idade, ela esquece e tal. Mas a gente não sabia já que ela já estava com algum problema, né? Não tinha certeza, porque a gente não tinha convivência assim, muita com os parentes e tal. Tinha mesmo com ela. E a gente não queria ficar tocando nisso, né? Enquanto a gente estava com ela, a gente queria ser feliz, estar vendo coisas legais. E ela, olha, Dona Braulice, que ela fez por tanta gente aqui no Rio das Pedras, e em muitos outros lugares, que ela mesmo contava, em muitos lugares. Olha, se tinha criança com problema, ela pagava médico para fazer cirurgia. Se criança estava com dente torto, ela pagava dentista, botar aparelho. Se alguém tivesse sem dente, ela pagava dentista para colocar dente. Ela comprava casa. A gente foi visitar uma vez uma casa e as pessoas estavam em cima da cama sem poder descer, que estava tudo alagado. A Dona Braulice pulou lá dentro. Eu vou tirar vocês daqui. E ela ia e fazia mesmo. Ela ia no banco, vinha com uma bolsinha amarrada por baixo da blusa, às vezes com 15, 20 mil. Falava, minha filha, eu estou com esse dinheiro aqui, vamos lá que eu vou fazer isso, eu vou comprar essa casa hoje. Então, ela fazia muita coisa. E tinha coisa que ela fazia que era muito perigosa, mas ela nem falava para ninguém, ela agia, sabe? Ela agia mesmo. Então, assim, a gente foi aprendendo com ela. Teve algumas coisas que ela fazia e depois eu falava, meu Deus, agora eu vou ter que consertar isso. E muita coisa eu tive que consertar. Às vezes aqui em casa, é porque vocês nem sabem, às vezes aqui em casa parecia a delegacia, que as pessoas brigavam lá e vinha aqui em casa me chamar. Aí a menina falava, já vai a delegada, já vai a delegada. Resolver a confusão dos outros. Muitas vezes causada por certas situações assim, entende? Tipo, de dar uma casa para uma pessoa em cima e a outra embaixo, uma tem documento e a outra não tem, e aí era aquela briga que parava na associação e vinha me chamar, e era aquela confusão toda, sabe? E muitas coisas eu tive que apaziguar, sabe? E botava as pessoas para morar nos quartinhos, e depois as pessoas não queriam sair dos quartinhos, né, que ela fazia, e depois era aquela confusão toda, que as pessoas se achavam dono, e aí eu tinha que ir conversar, sabe? E, olha, teve muitas e muitas situações, né? Aí você faz, você ajuda, mas quando você fala, não, até aqui eu vou, daí para lá é com você, aí as pessoas deixam de ser seus amigos. E era isso que acontecia com a Dona Braulice. Ela fazia, mas ela falava assim, eu vou até aqui, daqui para lá é você. E quando ela parava ali, falava assim, não, eu deixei você ficar aqui até um certo tempo, você ajeitar a sua vida, isso. Daqui para lá é com você agora. Aí a pessoa, né, também não queria. Aí era aquele conflito. Então, assim, eu fui me envolvendo em muitas e muitas coisas assim, né? E parece que é só dar uma bolsa de legumes, é só dar uns legumes, é só dar uma cesta. Não é isso, não é nada disso. Tem muita e muita coisa por trás disso aí, sabe? Muita coisa mesmo. A Então, história ela é aí, eu estou identificando ela uma importante raiz para você, né? muito, Importante muito. raiz que foi aí esse exemplo, né? Essa te puxou ali e dali você aprendeu e tocou. Uma coisa que você falou que eu achei muito importante, ela fazia, né? Ação o tempo todo, ela não media esforços e ela resolvia. E você falando isso, eu fiquei pensando justamente em você, porque é isso. Por isso que eu estou falando, que ela é a gente sabe que vira e mexe, né? A gente passa uns sufocos, vocês lá, principalmente, né? Que estão tocando lá, você e um grupo de mulheres guerreiras, né? Tocando aquilo. E muitas vezes não, parece que não vai dar, não dá para fazer, não dá para acontecer, mas você vai fazendo e faz, né? E age.
Pois é. Então, falando dela, eu estou pensando em você. Eu estou lembrando de todas as ações lá. Já tem Sempre, quantos a gente, anos, vai, nessa caminhada lá, essa luta aí? eu comecei lá com a irmã Braulice em 2001. Em 2001 que ela começou lá. Entende? Que ela ia na igreja, tal, voltava, e aí tem muita história, muita coisa, muita coisa. Ou seja, Desde 20 anos aí. 2001, que a gente está assim, né? Aí depois eu peguei de frente, né? Quando as pessoas... Aí as coisas começaram a mudar um pouco, porque, assim, existe aquela coisa... tem coisas assim que te chateiam muito, porque você vê as próprias pessoas pobres, eles negam o pobre, entende? Tipo, você pode dar o seu sangue, mas você não mora na Barra, você não tem um carrão, você não mora em outro lugar, você não tem um carrão, então você, para aquelas pessoas ali, você é nada. Por mais que você faça, mas você é nada. Então, eu vivi muito isso. Eu vivi muito isso e vivo ainda, sabe? De pessoas de fora chegar, as pessoas faltar pouco, lamber, beijar os pés, e você está ali dando seu sangue, as pessoas é como se você nem existisse. Até as crianças, às vezes, viram até o rosto, sabe? Não dá uma bandinha, não fala, outros não. Então, por aqueles que são amáveis, tudo isso passa. E você sabe que a necessidade, né, de cada pessoa e que o ser humano é assim. Então, se a gente esperar reconhecimento de alguém, a gente nunca vai fazer nada. A gente não vai fazer nada por ninguém, nada. Então, que a gente nunca espere reconhecimento, porque você passa por muitas e muitas coisas, muita coisa. Fazer obra social, é presidente de projeto social, não sei o quê. Eu, assim, na verdade, eu nem faço a menor questão, nem que as pessoas saibam, sabe? Eu nem falo. É difícil eu ficar falando isso, porque, igual tem gente, muita gente que mora aqui no Rio das Pedras, nem sabe que existe esse projeto lá no Areal. Nem sabe. Quando eu fui participar de uma situação, aí a mulher me pediu, eu preciso de fotos sua. Eu olhei no seu Facebook, no seu Instagram, coisa, não tem foto sua aparecendo fazendo nada. Aí eu falei para ela, porque a gente não costuma fazer isso, de fazer as coisas, está mostrando. Daí para frente que a gente começou, eu falei, gente, a gente precisa botar, mesmo que a gente não goste e tal, não é do nosso feitio, mas a gente precisa mostrar, mas sempre com educação, falando com as pessoas, gente, eu preciso dessas fotos para a gente mostrar, para a gente conseguir mais coisas para a gente, porque se a gente não mostrar, ninguém sabe que a gente existe, sempre com educação. Toda foto que a gente tira, eu penso, eu pergunto e falo, quem não quiser sair na foto, pode sair daqui e ficar distante, pode sair, não precisa ficar, não precisa aparecer. Então, assim, isso tudo você passa dentro de projeto social, não é uma coisa maravilhosa. Tem gente, às vezes, que pegava a cesta de legumes e jogava em cima da gente, como se eu fosse dona de um mercado e que fui lá comprar para dar e não dei o que a pessoa queria. Não é uma vez só. E as pessoas, eu não quero isso, aí xinga e tal, e joga, sabe? Como se você fosse culpado de alguma coisa. Aí, às vezes, eu sempre trabalho isso também, falando com as meninas que trabalham com a gente, como eu aprendi com a dona Braulice, eu aprendi isso com ela, que eu tinha um gênio bem forte, né? Eu fui aprendendo com ela que ela falava assim, minha filha, isso faz parte do nosso trabalho. Ela falava bem calma comigo, faz parte do nosso trabalho. Então, quantas e quantas coisas a gente passou ali, quanta coisa difícil a gente passou. Eu cheguei uma vez com a dona Braulice para entrar, e o que fizeram no cadeado? Sabe o que fizeram? Enfiaram um monte de palito no cadeado, para a gente não abrir a porta. Então, aí mas não é possível que uma pessoa possa fazer uma coisa. Minha filha, calma, faz parte do nosso trabalho. Isso faz parte. Então, eu aprendi
E isso eu passo para as meninas, sabe? Que trabalham com a gente. Porque muitas vezes eu aprendi assim, uma pessoa ela vai buscar um alimento. Às vezes aquela pessoa teve uma noite difícil, está com uma situação muito difícil, está com problema, está cheia de coisa ruim na vida. Se ela vai chegar num lugar para pegar alguma coisa, ela já vai se sentindo como? Humilhada. E se ela chegar naquele lugar para pegar uma cesta, um legume, o que for, se ela for humilhada, como que essa pessoa vai se sentir? Não vai ser pior? Então, a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher. O negócio é a gente tem que acolher. A pessoa gritou, falou besteira, falou demais e tal. Tem coisas que você não vai dar para relevar, tem coisas que não dá para relevar. Não dá, realmente tem coisas, tem situações que não dá. Então, como a gente já entende um pouco disso, a gente espera acalmar, depois a gente conversa particularmente com a pessoa e tal. O que eu estava falando antes é o seguinte, que Dona Braulice, as pessoas puxavam muito o saco. Era muita gente puxando o saco, tipo, a vozinha, todo mundo chamava vozinha, 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 mas ela não era boba. Ela não era nada boba. E coisa que eu nunca gostei, nunca. Então, as pessoas chegavam e vinha falar mal de alguém. Falava mal das pessoas. Uma pessoa falando mal da outra. Sim. E aí, eu ouvia e ficava calada, falando com a Dona Braulice, né? E aí, Dona Braulice já ficava assim, minha filha, essa pessoa ali, eu falei, olha, eu não estou aqui para falar da vida de ninguém. Eu estou aqui para a gente servir as pessoas. Então, vamos lá, a gente precisa servir as pessoas. Então, tem uma pessoa, até é conhecida minha, conhecida sua, uma pessoa que faz parte ainda do nosso núcleo, que essa pessoa sofreu muito por causa disso, muito. E até hoje ela fala comigo, fala assim, toda vez que você estava, você me dava cesta. Porque as pessoas falavam, não dá para eles, porque eles bebem, porque eles gastam. Eu não quero saber se a pessoa bebe, se a pessoa faz o que fizer, eu não quero saber. Tem criança envolvida, então a criança precisa comer. E hoje, se você souber a história, o próprio marido da pessoa conversou comigo, a gente é muito amigo. Então, conversando comigo e falando os relatos, né? E a pessoa, quando bebe, que tá no alcoolismo entregue, não pensa nos filhos, não pensa na mulher. Eles ficam em casa com fome e eles chegam em casa sem dinheiro. E aí? Se tem tudo isso que você... Se tem um projeto social, se tem um trabalho, você vai ficar ouvindo conversa fiada das pessoas? Não vai. Então, eu não gosto disso, eu não gosto, é coisa que eu não gosto. Então, eu nunca ouvi, nunca ouvi. Isso, é aquela pessoa. Então, comigo, nunca foi assim, aquela coisa de estar puxando o saco, tipo, porque eu não tenho nada para oferecer, entende? Eu não tenho nada para oferecer de material, de bens, e então não adianta vir colar comigo para querer falar besteira dos outros, que também vai levar um fora, né? Porque eu sou muito boazinha, mas eu sei dar um forinha de leve assim, sabe? E a gente vai tocando, mas não adianta falar mal do outro, porque você vai ganhar, você vai levar para casa, e o outro? Você vai denegrir a imagem do outro? E tem um ponto importante, Vânia, que você está falando, está relatando, e eu estou identificando aqui, que é a questão da convivência, né? Você, para além das pessoas que às vezes vai num determinado espaço, num projeto social, numa ONG e tal, doam uma coisa e tal, participa de uma atividade, de uma festa, que é importante, também é uma ação de solidariedade, mas você convive com as pessoas, né? E aí, esses vários pontos que você levantou são questões ali que estão relacionadas a essa empobrecimento das pessoas, né?
esse processo de empobrecimento das pessoas que gera questões ligadas à saúde mental, que a gente não fala de saúde mental relacionada às pessoas pobres, empobrecidas, né? Mas que também sofrem, às vezes chegam num lugar, por mais que estejam ali sendo ajudadas e tal, estão com todos esses desgastes, né? Às vezes envolvida com alcoolismo, com outras questões aí ligadas ao campo da saúde. Então, e é isso, né? Você não faz um trabalho não é um negócio social, não é empreendedorismo social, é solidariedade, ponto. Né? E a solidariedade vai lidar com essas situações aí bem extremas. Você está na área, né? O projeto social Semeando Amor, ele está localizado na parte de Rio das Pedras mais empobrecida, né? Que é o chamado final, né? Porque geralmente a gente chama de final do areal ali, né? Então, assim, próximo, assim, entre aspas, né? A Barra da Tijuca, né? Ou seja, os apartamentos das trabalhadoras domésticas, né? Chamadas empregadas domésticas, fica de costas para o areal, né? E você está ali bem pertinho disso. Então, A gente infelizmente, chama Pantanal, né? Pantanal. então, assim, infelizmente você lida com essas situações, às vezes até de ingratidão, enfim, dessa coisa toda, mas tem um trabalho de combate à fome que você faz ali que é fundamental. E aí eu estou lembrando aqui de depois que você passou a tocar mais esse projeto, porque lá atrás, quando você lembrou, né, quando eu ajudava ali a carregar os legumes e tal, eu ia lá no Mercadinho Estrela para levar, aquela época de adolescente que eu ficava com vergonha, eu tinha até vergonha assim, às vezes, né, eu passava na rua com carrinho de legume, aquela coisa, aquela fase ali da adolescência, que mesmo a gente fazendo uma ação, né, de solidariedade e tal, né, naquele momento ali, por ser um adolescente, enfim, vivia esse conflitozinho. Mas durante muito tempo lá no espaço era aquele movimento mais de doar, né, as cestas de legumes, separar, fazer todo esse trabalho. Eu sei que agora tinha já esse trabalho educativo, né, de educação social, de conversar, de direcionar para várias coisas, mas agora o espaço está mais estruturado. Como é que está hoje esse trabalho com as crianças, com as senhoras? Como é que está isso hoje? Hoje está mais estruturado assim, porque a gente conseguiu montar um grupo, né? Hoje eu não preciso estar todos os sábados lá, porque tem pessoas de confiança que estão lá tocando, tem as meninas voluntárias, né? Então, a gente tem um grupo de 9 pessoas que a gente divide. Cada sábado é um grupo de pessoas, de mulheres, né? Que vão ajudar. Então, elas descarregam as caixas, montam as cestas, tudo isso. Essa estrutura que a gente tem hoje é uma coisa boa, né? Que a gente conseguiu passar isso, porque eu posso ficar fora, eu posso ficar o tempo que for, que eu sei que está tudo ali, é tudo anotado, sabe? Quem foi, quem faltou, quem deixou de faltar, é tudo anotado no caderno, é tudo direitinho. Então, isso também é muito bom, porque as pessoas dali têm que aprender a trabalhar, porque o projeto não é meu, o projeto é nosso. É da comunidade, é da favela. Então, as pessoas têm que trabalhar, né? Não tem que ter assim, isso daqui é de fulano. Não. Sabe? Tem aquelas pessoas ali já que ajudam e com as crianças. A gente hoje tem 2 professoras que dão aula de reforço, né, para essas crianças, que tem uma pessoa que dá uma ajudinha de custo, porque as meninas também estão se formando, né? Aquela dificuldade toda, todo mundo é da comunidade ali. E, então, é isso. E essa pessoa disse que ia ficar 4 meses, né, seguidos ajudando. E passar esses 4 meses, a gente não tem mais essa ajuda e também a gente não sabe como vai ficar a situação dessas aulas de reforço. Então, a gente está vendo várias situações aí estudando, né? A gente tem a Érica que está aí estudando várias situações para poder ajudar, para ver como é que vai fazer, né? Para as pessoas colaborarem, se a gente consegue pessoas para apadrinhar uma criança, né? Para poder manter essa aula de reforço, e aí a gente vai ver as crianças que de verdade estão bem interessadas em querer fazer aulas de reforço mesmo, né?
E então é isso, assim, tem muita coisa para a gente tocar, tem muita coisa que a gente precisa fazer, né? A gente tem vários sonhos, né? E que muitas vezes os sonhos vão ficando pelo caminho, pela dificuldade de conseguir realizar, mas esse trabalho também na cozinha, ensinando as mulheres, as crianças, a aproveitar integralmente os alimentos, né? Aprendendo a sustentabilidade, a cuidar melhor do lugar onde vive, porque se a gente cuidar um pouquinho melhor do lugar que a gente vive, a gente já está fazendo um bem enorme para o planeta, né? Então, se cada um cuidar um pouquinho, e é isso que a gente tenta passar para as pessoas e que a gente precisa muito a gente tem muita coisa para fazer, mas na verdade tudo que você vai fazer você precisa de apoio, né? E esse apoio também para a gente do Rio das Pedras é uma coisa muito difícil de chegar. É muito difícil. Agora está mais difícil ainda, né? Com isso tudo de pandemia e é muito difícil. E a gente tem esse trabalho, é uma coisa assim que eu sempre pensei muito, que eu via os legumes, aquelas coisas, que a gente isso não pode estragar, não pode ir para o lixo. Então, a gente ensina as pessoas a aproveitar as cascas, sabe? As cascas de legumes, a transformar numa farofa, a casca de banana, a fazer almôndega, a fazer bife, a fazer doce com a casca de banana, a fazer cobertura para bolo, a fazer tantas e tantas coisas que não precisa você gastar tanto, você tem uma comida legal. Um dia a gente estava fazendo uma lasanha de chuchu lá no projeto, e aí as mães, meu filho não gosta disso, meu filho não gosta. Aí chegou um dos filhos, né? Aí eu falei assim, vem cá, toma aqui, botei no prato, tinha acabado de fazer, botei, come aqui, vê se você gosta. Não fala, ninguém fala o que é. Aí ele comeu, gostou, eu quero mais, gostei. Eu falei, aí, tá vendo? Uma lasanha de chuchu que a gente tinha feito, né? Então, a gente quer muito passar todas essas coisas tanto para as mães quanto para as crianças, sabe? A gente fez outro dia com as crianças um bolo de cenoura com cobertura de inhame com chocolate. Eles não sabem, ele não tem nem leite condensado, sabe? É só o inhame. E eles aprenderam, né? O que é, eu ensinei eles como é que faz e tal. Então, isso que a gente tenta passar para essas crianças, né? E para as mulheres que estão ali mais próximas. Vânia, você falou de sonho, né? Que a gente tinha um sonho e tal. E eu sei, né? Eu acompanho, assim, eu sei que você... Primeira coisa é que é um trabalho, não é um trabalho tocado por mulheres ricas que no seu horário ali não tem, né, que não tem o que fazer, vão lá e fazem uma ajuda. São mulheres que vivem no próprio trabalho, não é isso? É, Mulheres que trabalham em várias áreas, e restaurante, empregada doméstica e tal, e que ainda assim conseguem um tempo para serem solidárias com as pessoas da própria classe, né? É isso que vocês fazem lá lindamente e de maneira tão aguerrida. E aí eu fiquei pensando, estou lembrando aqui, que eu acho importante, né, que as coisas não estão fáceis lá, como não estão fáceis em nenhum lugar, né? Todo dia é uma luta para conseguir fazer as doações, garantir a manutenção do espaço, né? Tem limpeza, tem conta de luz, tem uma série de coisas. Mas já foi, né? Já teve uma estrutura bem pior, né? Assim, ou melhor, não tinha estrutura, né? Era um espaço bem difícil de trabalhar. E eu sei que, eu acho que é um ponto que você podia tocar, que eu acho legal, o pessoal ouvir, que uma preocupação forte de vocês é desenvolver um trabalho de, primeiro, essa coisa do aproveitamento integral dos alimentos. E não se trata de comer resto, a casca, só porque é pobre, nada disso, mas independente de ser pobre ou rico, né, a gente sabe que a maior parte das vitaminas está na casca, na semente, a gente não teve essa educação alimentar para saber disso. Então, vocês fazem um trabalho belíssimo de ensinar isso, né? Porque é tudo tão caro, né? Se a gente desperdiça, pior ainda. E outra coisa é da geração de renda, né, Vânia? Porque a ideia é justamente poder tirar essas mulheres, essas pessoas, né, que são atendidas ali no projeto,
de precisar estar sendo atendida, seja por esse projeto ou qualquer outro politicagem, às vezes que chega só no momento de eleição, aquela coisa toda, né? E de ter a geração de renda. Como é que está? Eu sei que teve um passo nesse sonho, né? E agora tem outros para concretizar, para você pensar. Mas, Douglas, assim, se eu for colocar a minha visão aqui, entende? Assim, a gente tem uma visão geral das coisas, né? É muito complicado isso. A gente quer o que a gente quer é que as pessoas tenham uma renda, né? Que as pessoas aprendam a fazer para elas conseguirem uma renda, até para poder se livrar muitas vezes de muitas coisas. Porque quando a mulher começa a ter o dinheirinho dela, sabe? Ela começa a pensar, ela começa a querer coisas melhores para a vida dela, e aí é um passo atrás do outro que a pessoa vai dando, né? Então, a gente sempre pensou muito nisso, a gente fazer, aprender para ter uma geração de renda. A gente tem lá, a gente tem os carrinhos para, tipo, vamos fazer isso e aquilo, para a pessoa sair para vender. A gente tem um carrinho de pipoca que está lá, porque eu pensei, mas só que você fala com uma pessoa, fala com outra, a pessoa vem, muitas vezes, não estou dizendo que é todo mundo, muitas vezes as pessoas vêm e te contam várias histórias tristes. Mas quando você oferece um emprego, uma coisa assim, para ganhar o sustento, aí as pessoas não querem. Cada um dá uma desculpa, sabe? Então, isso é uma coisa assim difícil de você lidar, mas a gente não desiste, a gente vai em frente, né? E a gente tem lá, a gente tem hoje, para falar a verdade, hoje eu tô cansada já estou querendo, né, dar uma parada mesmo, na verdade, porque eu já não tenho mais essa saúde toda. E eu estava falando com a Rosângela, até uma das pessoas que ajuda a gente, com a Orleans é vice-presidente lá do projeto, né? E a gente também teve muita luta, Orleans, e, nossa, gente, se não fosse eu e ela juntos, se eu não tivesse ela ali, aquela força, também não tinha conseguido, sabe? Não, vamos, ela nunca... Todas as coisas que eu falei com ela, a gente se dá muito bem por isso. Todas as coisas, todas as ideias, pode ser a ideia mais absurda do mundo. Ela pode até pensar, meu Deus, isso é absurdo. Mas ela nunca falou, Vânia, isso é um absurdo. Ela fala, não, vamos fazer. Vamos fazer. Nunca disse assim, isso é absurdo, não vai dar certo, não faz, que não dá. Não, nunca falou. Então, todas as doideiras de uma e de outra, a gente embarca junto, a gente pode quebrar a cara, mas a gente vai, sabe? Então, é isso. E a gente quer muito. Aí eu falando, conversando com a Rosângela, eu falei assim, Rosângela, a gente precisa encontrar pessoas mais novas que queiram aprender para poder fazer, porque acabou que eu fiquei assim, nessa parte da cozinha, eu fiquei sozinha e a Rosângela, eu fico puxando a Rosângela, eu vou fazer isso. Não, eu vou. Rosângela, vou fazer isso. A Rosângela está igual eu com a irmã Braulice, agora é a Rosângela comigo. Vânia, fala para o pessoal aí, só para o pessoal entender, lá o espaço, assim, apresenta o espaço. Tem atividade com as crianças, né? O curso, só para a galera que está acompanhando entender um pouquinho. É um projeto que a gente não oferece só a cesta básica e a cesta de legumes, né? A cesta básica é uma vez por mês, que é doado por uma instituição, e os legumes todos os sábados, né? Todos os sábados a gente tem distribuição dos legumes, e com as crianças, a gente hoje tem aula de reforço, né? Com essas crianças, e na cozinha a gente tem curso de aproveitamento integral de alimentos, que a gente agora, no momento, a gente está parado, né? Essa questão toda de pandemia, apoio, isso tudo, porque tudo envolve apoio, e a gente está sem. Então, o que eu posso fazer, às vezes, um sábado ou outro, eu pego as mulheres para a gente fazer, para ensinar, e para a gente fazer esse movimento lá,
E há uns 2 ou 3 sábados atrás, a gente teve um curso de manicure, né? Que foi, as pessoas doaram o material e a professora doou o tempo, o trabalho dela, a professora Silvia, e formou 4 meninas, né, lá, levaram o material, foi dado o material que as pessoas doaram para essas mulheres, né? Todo o material para elas fazerem unha, alicate, esmalte, tudo direitinho, uma cestinha linda que foi doado para elas. E a professora, essa manicure profissional, doou o tempo dela, né? Foi um intensivão que a gente fez. E no final nós fizemos uma comida, toda a comida essa comida sustentável, né? A gente fez para mostrar para as meninas também. Todo mundo fica bem assim feliz, né? Quando vê aquela mesa bonita e não imagina o que é. Então é isso. A gente tem muita coisa assim que a gente espera, que a gente sonha, que a gente planeja. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tudo é muito trabalho, sabe? É muita dedicação. Agora mesmo, sábado passado, eu estava lá e aí eu chamei a mulherada, eu falei, gente, preciso dar uma faxina geral nesse lugar, a cozinha está precisando de um trato, quem pode me ajudar? As pessoas mais idosas se colocaram à disposição, uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito disso, porque você acaba conhecendo as pessoas. Conheci uma senhora, eu tinha ajudado ela a pegar o nome dela na fila uns 3 sábados atrás, e dali eu comecei assim, eu vi uma coisa especial naquela pessoa, e peguei o telefone dela, e ela pegou o meu, e ela me mandou uma foto de um prato que ela fez com os legumes que ela levou. Ela mandou para mim, olha a minha criatividade. E ela me mandou aquilo. Eu fiquei tão feliz com aquilo. E aí, nesse sábado que eu chamei o pessoal, ela falou assim, não, pode botar meu nome que eu venho ajudar a limpar. É uma senhora deficiente. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, mas olha, se a senhora não quiser, não precisa. Não, minha filha, eu trabalho muito. Eu posso ajudar. Se você vê o brinco que ela deixou no nosso fogão, olha, vou te contar. Então, ela falou, todas as vezes eu quero estar aqui, eu quero estar trabalhando. Então, teve 4 mulheres ajudando, limpando, dando faxina. Eu e mais 4, né? 5 comigo. Eu mesmo sem estar podendo muito, mas eu estou lá. Sabe por quê? Eu costumo dizer assim, o dono do defunto pega na cabeça. Se você não está, as pessoas não vão, porque é voluntariado e ninguém é empregado. Ninguém é meu empregado. Lá não é meu. Mas se eu pedir para as pessoas também fazerem, as pessoas vão se achar que são empregados. E lá na minha casa, né? Mas eu tenho que estar junto, eu tenho que estar limpando, eu tenho que estar fazendo. Então, eu chamei... Não, desculpa. Ah, Eu ia comentar, é tudo na base do mutirão, né, Vânia? Na coletividade sempre, né? Mutirão para foi doar, mutirão para tudo. uma hora da tarde, já estava tudo ok, né? A gente pegou firme mesmo, a parte que a gente pegou, que eu queria mesmo era a cozinha, deixar bem limpa. E aí, quando elas acabaram, elas falaram, agora é uma senhora cozinha. Agora é uma senhora cozinha. E aí, assim, uma outra também que eu não conhecia e que, não, eu venho ajudar. E aí, o que a gente faz? O que você tem? Eu sou muito assim, meu Deus, eu vou ver o que tem aqui, se dá para montar uma cestinha para cada uma dessas que ajudou, sabe? Não é que ninguém pediu nada, elas foram voluntariamente. Então, mas se você tem alguma coisa para oferecer, a pessoa não vai ficar tão feliz. Aí eu corri lá para ver, sabe, para ver o que tinha, fiz uma cestinha para cada um, botei assim. Aí eu falei, gente, já está tudo separadinho aqui de cada um. Não, dona Vânia, a gente não vai pegar, não. A senhora bota para cada um, a gente não vai mexer. Sabe assim, sabe? Isso é muito importante. Eu saí de lá, já era 3h30 da tarde. Eu saí porque foi uma pessoa buscar uma cesta e aí ela também não pode andar. Aí arrumou um amigo para buscar, eu vim de carona. E eu já estava lá mexendo em outras coisas, nas árvores de Natal das crianças, não sei o quê, tirando tudo, botando tudo lá, deixei tudo para lá em cima do banco. Assim,
eu vou cedo e eu fico lá, às vezes, até à noite, sabe? Porque eu falo assim, eu vou ficar fazendo o quê em casa? Aqui eu estou trabalhando. Eu gosto de trabalhar. Aí saio, bato papo lá fora com um, com o outro. Ah, já vai! Aí quando eu vou embora, ah, não vai embora não, já vai embora. Ah, não vai não. Por que tu não dorme aí? Dorme aí! Por que tu não mora aqui? Aí o pessoal fala assim, mora aqui. Eu falo, ai, gente. Imagina. É muito trabalho, é muita dedicação, né? Caramba. É, eu sinto esse misto, né, de alguns momentos que bate, né, velho, te ouvindo, esse desgaste, um cansaço que, né, totalmente compreensível, mas ao mesmo tempo que bate né, essa falta às vezes de reconhecimento, de uma gratidão ali e tal, mas vem coisas como essa senhora, né, e dá um gás e dá um entusiasmo aí para poder Não, mas continuar, né? isso da ingratidão a gente tem que colocar, porque qualquer pessoa que for para um trabalho social, ela vai viver isso. Então, que as pessoas não se entristeçam com isso. Tem que aprender a passar por isso. Como a irmã Brolice me ensinou, isso faz parte. Tudo faz parte, sabe? Faz parte. Não tem para onde você correr. Ou você vai fazer porque você gosta de fazer, porque você está vendo que muitas pessoas precisam, ou você vai parar porque uma pessoa não te deu bom dia. Ah, eu não vou fazer mais nada, não, porque nem me deu bom dia, nem falou comigo, falou com todo mundo, menos comigo. E daí? E daí? Vamos embora, sabe? Vamos embora, não tem que parar, faz parte, faz parte. Um dia as pessoas vão. Olha, eu encontro com tanta mulher que me para na rua. Esse dia mesmo, encontrei com uma. Vânia, meu Deus, quanto você matou a fome da minha família. Sabe assim? Você fica até com vergonha de ouvir isso. Eu fico com vergonha de ouvir isso. A pessoa fala assim, uma naturalidade. Quanto você matou a fome da minha família. Você matou muito a nossa fome. Ai, como eu agradeço. Você está lá ainda? Está lá embaixo ainda? Eu estou. Mas está mesmo? Estou lá, sim. Ainda estou lá. Então, é muita gente que eu encontro. Falando, Vânia, em matar fome, né? Eu estou lendo aqui, primeiro uns comentários aqui, né? Eu não consigo, nunca consigo ver todos, infelizmente. Tem vários comentários, né? Tem aqui da companheira Érica Alves, né? Que está aí junto, fortalecendo o projeto. Ó, Rio das Pedras é um lugar bom para se viver. Precisamos muito preservar as coisas boas da nossa comunidade. São muitas histórias e vivências importantes nesse local. A Linda Santiago, né? Tô falando que Rio das Pedras é um lugar bom de se morar, né? Sobretudo diante de outros lugares. Rosana aqui dando boa noite, lembrando, né, da referência que a avó Braunice né? Elogiando o seu trabalho, um trabalho lindo. E a Érica botando aqui mais uma observação: ó, semeando amor é resistência. Trabalho lindo que conta com a liderança dessa mulher maravilhosa. Parabéns, Ivone e Regina, dona Vânia. Então, teve muitas interações, a galera aqui acompanhando. E aí, falando nesse trabalho, assim, que é a essência do Semeando Amor, né? Que é esse trabalho de combate à fome. Desde lá quando nasceu, né? Lá com a Sim. irmã Braunice, né? Do sopão e tal. E que você deu continuidade, está dando continuidade até hoje, né? Puxando a questão da formação, né? Da educação alimentar e tal, mais geração de renda, mas o combate à fome é muito importante. Eu queria comentar aqui a importância, né, nesse momento que o Estado, né, se ausentou dessa responsabilidade de combater a fome, e aí no contexto de pandemia isso aumentou de maneira absurda, e o Semeando Amor, né, Rio das Pedras também sofre esse impacto, desemprego, né, uma forte desigualdade, e você continua fazendo um trabalho belíssimo de distribuição de cesta, de fazer alimento, entregar, enfim. E aí teve uma homenagem, né? Justíssima, aconteceu ontem, né? Da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza, né? Uma comissão que foi concretizada, que foi feita e está sendo presidida pela deputada
Estadual Renata Souza, né, que teve a homenagem aí desse trabalho. Queria que você comentasse isso, né, como é importante, né, esse reconhecimento, um trabalho tão bacana, tão importante. Pois é muito importante você ter um reconhecimento do trabalho, né? Não eu, porque o trabalho é nosso. Então, o Semeando Amor é nosso. Eu, Orleanze, Rosângela, Douglas, Érica, Adão, é todo mundo, todo mundo. As meninas voluntárias, Eunice, Jeane, Patrícia, Michele, Seu Baixinho, aquela galera toda, Lidiane, Valmir, então é muita gente envolvida, então é nosso trabalho, porque quando chega uma cesta básica, chegava a cesta básica lá, gente, vai chegar a cesta aí, tá bom, já estou aqui de plantão, entende? Então é aquela correria, uma corrente, vai chegar um caminhão com cesta, as meninas foram buscar, e a Érica ia, eu vou na cidade dele, eu recebi agora, e vou buscar 30, e o outro vou buscar 50, e vou não sei onde. Então, assim, esse reconhecimento é para o projeto social Semeando Amor, de todas essas pessoas que se uniram, sabe, em prol desse trabalho maravilhoso, sabe, que é de ajudar as pessoas, né? E aí você vê que pessoas precisando de verdade de uma cesta, como uma moça me chamou muita atenção a hora que eu entreguei uma cesta para ela colocou a cesta no chão e colocou as mãos para cima, louvando a Deus, agradecendo a Deus por aquela comida. Uma outra pessoa doente também, muita gente, muita gente. Então, esse reconhecimento é um reconhecimento do trabalho, de quanto que foi brava essa gente. Isso é brava gente, sabe? De verdade. O pessoal foi bravo ali. Eu só quero assim parabenizar todos, porque eu, na verdade, não aguento carregar uma cesta, e às vezes eu também pegava, e vamos, aí não pega isso não, deixa que a gente pega e tal, sabe? E era o Fernando, não sei o que, Fernando, tem que buscar a cesta. O Léo, aí liga para o Léo, e Flávio, e não sei quem, e aquela correria. Assim, é muita gente, não se resume a uma pessoa, duas pessoas. Então, se a gente não tiver essa integração, esse reconhecimento é para o todo, é para todos nós, sabe? Eu fico feliz porque é para todos nós. Eu gosto muito de festa. Se eu pudesse, eu fazia uma festa e chamava todo mundo que participou desse movimento todo. Gente, aqui, ó, isso aqui é nosso, ó. Vamos comemorar, vamos estar aqui juntos, porque isso é importante para a gente, sabe? A gente nunca recebeu nada assim, não que isso vai mudar a gente para melhor ou para pior. A gente vai continuar do jeito que a gente sempre fez, com amor e muito bem no nosso trabalho, né? Ainda que não tivesse nenhum reconhecimento, mas veio o reconhecimento porque pessoas conhecem o nosso trabalho e indicaram a gente para chegar lá, né? Então, todo mundo ficou muito feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver cada rostinho lá, sabe? Cada carinha assim, feliz da gente estar ali, sabe? Queria que tivesse muito mais pessoas, mas não dá, né? Não dava. Mas foi muito bom, foi muito bacana quando chamou assim o nome, Projeto Social Semeando Amor, sabe? E todo mundo feliz, tirando foto, e aquela coisa. É muito importante, sabe, para a gente. Isso, o nome até o nome da nossa favela, entende? A gente não tem assim, tem conchavo com fulano, tem conchavo com ciclano, tem amarração com um, com o outro. Não, é uma coisa assim, sabe? É alguém que conhece, você tem alguém, um trabalho, tal, vamos ver o trabalho, vamos ver como é que é, vamos ver se é de verdade, né? Então, é uma coisa que é de verdade o trabalho, e que a gente não está lá assim para tirar foto, botar na internet e virar as costas para as pessoas, sabe? A gente não costuma fazer isso, a gente é uma equipe de verdade que trabalha para pessoas, para seres humanos, sabe? Agora mesmo, sábado, uma senhorinha me chamou, falou que ela estava indo embora para Pernambuco, e quando eu quisesse lá visitar ela, as portas dela estavam abertas para mim ir lá, a hora que eu quiser, a hora que a senhora quiser. O que tiver, a gente come lá. Então, a hora que a senhora quiser, a senhora vai lá me visitar.
Então, assim, é muito importante, porque a gente é igual a todo mundo, sabe? É igual, somos da favela, somos iguais, sabe? Eu gosto muito disso, eu gosto muito desse movimento, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de tratar todo mundo igual, sabe? Eu gosto de ser tratada também igual. Muitas vezes até tem gente que, fulano é metida, nariz em pé. Eu falo, eu não tenho nada a ver com isso, com quem é metido, com quem deixa de ser. Eu sei que eu não sou e trato bem, e a pessoa me trata bem, e o mundo tá aí, tá girando. E vamos embora, não tenho nada a ver com a vida do outro, nem ele com a minha. Né? Porque se eu fosse olhar para a vida do outro e ele fosse olhar para mim, ele ia me parar e eu ia parar ele. Não, então vamos embora. E agradeço muito por esse reconhecimento, né, que foi uma coisa bacana, sabe? Bem bacana, estar junto com as pessoas que a gente gosta e estar ali conhecendo pessoas novas também, vendo outros movimentos, né, pessoas, todo mundo feliz ali, todo mundo. Eu olhava para trás assim toda hora para ver, para sentir aquilo que tanta gente na mesma luta, sabe? Tanta gente na mesma luta. Não é possível que esses governantes sei lá, como pode não olhar para a gente? Como pode isso não olhar para a gente? A gente é invisível, sabe? Nós somos invisíveis aos olhos desse povo aí. E se a gente deixar o nosso povo sofrer mais de que já sofre? Igual ali, eu costumo falar assim, quem precisa saber do projeto social, conhecer, são as pessoas que precisam da comida. Eles acham aquele caminho ali, acham aquele lugar. Então, sempre está chegando gente nova, sempre está chegando gente nova, sempre está chegando. E eu quero me inscrever, a senhora está fazendo inscrição para pegar cesta? Ou não, eu tenho pouca cesta. E as cestas, ao invés de aumentar, está diminuindo. Agora eu só tenho 7 cestas por semana. 7 cestas por semana. Aí eu junto para poder dar um total, né? Vai dar um total de 28 cestas. E aí? Aí eu tenho que fazer um jogo de cintura, tira alguém, sabe? É complicado, mas a gente vai fazendo as manobras, né? E é isso, a gente vai seguindo. É muita luta, muita solidariedade. Mano, a gente está caminhando aí para encerrar e eu quero, assim, tô lendo os comentários aqui e é um espaço que muito nos acolhe, né? Além de você ser um exemplo muito importante para a gente, né? Por ser uma mulher simples, humilde, né? Com esse coração enorme aí, guerreira, porque está na luta ali, em vários enfrentamentos que eu sei que tem, né? E que muito nos ensina. E está buscando, né? Assim, está tendo o tempo todo que estudar, aprender, fazer curso de culinária, e vai para outro lugar, vai para o centro da cidade e tal, para aprender, para poder ajudar, para continuar ajudando e para ampliar e melhorar ainda mais essa ajuda. Então, assim, isso para a gente é um exemplo, assim, maravilhoso, que a gente tem com muito carinho, né? Por isso que eu falo que é uma raiz que nos fortalece muito. O Conexões Periféricas, enquanto coletivo, é muito grato ao Semeando, porque é nesse espaço que a gente também se abriga, né? Que a gente toca algumas ações, como o Cineclube, né? Com as crianças, com os adolescentes, que é uma atividade importante para a gente poder caminhar em dois sentidos, né? Assim, atuar em várias frentes que a gente precisa. É um movimento de alimentar, de ajudar ali, de contribuir esse combate à fome, ao mesmo tempo de formar, né, proporcionar uma formação crítica, para que essa galera se liberte desse empobrecimento que é estratégico, né, dos governantes e de muitos políticos, não de todos, mas infelizmente da maioria. Então, eu agradeço também em nome do coletivo por nos abrigar e por nos receber, né, da gente poder sempre usar o espaço para também fortalecer, para tocar coisas que são tão importantes. E por estar aqui com a gente, né, nessas rodas de conversa, até tarde da noite, conversando e nos ensinando tanto. Eu sei que
depois de um dia cansativo de trabalho, de muitas coisas. E para fechar, Vânia, eu queria te pedir para... você pode, por favor, divulgar rede social do projeto, também deixar alguma mensagem que você queira deixar. Ó. Como vocês viram aqui, a árvore que já é Natal na Líder Magazine, né? Já é, já é Natal, apesar de né, tá sendo um período duro, né? Que a gente precisa fazer, voltar, né? Como foi dito lá no evento, né? O Natal sem fome, né? Que era uma coisa que já estava um pouco superada, né? Mas a gente vive um momento difícil no país e no Rio de Janeiro, sobretudo. Mas ainda assim são aqueles momentos, né? Uma data importante para a gente reunir as famílias, reunir as pessoas e também, dentro do possível, ser solidário com os outros, né? E a favela tem essa característica de solidariedade, de apoio mútuo, apesar das divergências, enfim, a gente né, tem isso muito forte. Então, passo a palavra para você poder aí deixar uma mensagem e deixar também os contatos para quem quiser ajudar, quem puder ajudar, certamente vai ser muito bem-vindo. É um espaço que se fortalece nessa ajuda mesmo, né? A gente se fortalece na ajuda do povo, né? Porque a gente, na verdade, o projeto não tem renda, a gente vive assim, um doa uma coisa aqui, outro doa uma coisa ali, a gente não tem nem, na verdade, não tem nem conta do projeto, porque a gente não lida assim com dinheiro. Eu agradeço também muito a algumas pessoas que doaram alguma coisa há um tempo atrás, há uns meses atrás, porque foi o que segurou para a gente pagar uma coisa exorbitante que veio, sabe, para a gente. Então, agradeço muito as pessoas por isso, sabe, as pessoas que confiam, que sabem, o projeto é sério, e que a gente, na verdade, eu, a Leanze, a Érica, a gente chorou quando a gente teve que tirar esse dinheirinho que a gente guardou, as 7 chaves, sabe? A gente guardou, a gente teve que tirar R$ 1.500 para pagar a Light, era o único dinheiro que a gente tinha para fazer a nossa documentação do ano que vem e aí ajudar um pouquinho na festinha, a gente entende, por causa de coisas que, sabe, não... Então, assim, as pessoas que doaram, eu queria muito agradecer, as pessoas sabem quem são elas, queria muito agradecer que o dinheiro não é gasto à toa, nem em vão, e que é muito pensado para se gastar, é sempre com coisas que realmente são necessárias mesmo. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que confia na gente, que confia no projeto, as pessoas que trabalham, que lutam junto com a gente. E o Natal, a gente, graças a Deus, a gente fechou a lista das crianças que a gente pediu apadrinhamento, nós conseguimos, todas as crianças foram apadrinhadas, e eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz, né? Todas foram apadrinhadas, eu queria agradecer a todo mundo que apadrinhou essas crianças, sabe? Porque tem famílias que têm 5, 6 crianças, como que uma mãe pode comprar presente, uma roupinha para 5, 6 crianças? Muito difícil. Então, eu queria agradecer muito. E a nossa festinha de Natal vai ser dia 20. Quem estiver ouvindo a gente, que quiser doar 1 quilo de salsicha, um pacote de pão, 1 quilo de farinha de trigo, uma dúzia de ovos, a gente está aceitando tudo, que a gente precisa fazer bolo, a gente precisa fazer cachorro-quente, pipoca, tudo que vocês puderem doar, a gente aceita de bom grado. A gente aceita porque é preciso e necessário, e eu quero muito fazer essa festinha de Natal para as crianças. Né? No início iam ser só 20 crianças, estava certo, 20 crianças, não ia entrar mais ninguém. E aí eu falei, gente, e os irmãos dessas crianças? Elas vão chegar em casa com presente, e os irmãos dela? Ah, por favor, vamos botar mais os irmãos. Vamos, botamos os irmãos. Aí dos irmãos, gente, tem os filhos das meninas, das voluntárias, vamos ver o que a gente consegue. E aí foi crescendo. E tem o filho dessa que ajudou, e tem o filho daquela, e daquela. E aí... e aí chegou a 50 crianças. Então,
Mas não tem jeito, sabe? Assim, então, eu queria agradecer muito a todo mundo e a nossa rede social. Eu sou péssima com o negócio de rede social, gente. Eu só sei que é Projeto Social Semeando Amor. Vocês procurem lá, Projeto Social Semeando Amor, no Instagram, no Facebook. É isso, Projeto Social Semeando Amor. Né? Que a gente está lá fazendo o nosso trabalho, tudo a gente coloca umas fotos lá, está mostrando sempre tudo que a gente faz. Né? A gente teve que aprender a pulso a fazer isso, né? Que a gente também nem fazia nada disso, mas é necessário fazer, preciso mostrar. Né? As pessoas gostam de ver, precisam ver, né, a transparência nas coisas. E é isso, e o que eu sei fazer é estar lá trabalhando, empenhando, porque eu gosto, porque eu amo, né, fazer isso, e daqui para frente, as pessoas que vierem a tomar conta, a ficar de frente, a tocar, tudo isso, também que tenha o mesmo amor, né, que tenha a mesma vontade, o mesmo, sabe? E graças a Deus está chegando uma galera jovem aí para ajudar, né? E dando força para a gente, né? Tem as meninas aí, tem a Dani, que também estava lá ontem com a gente, é a Gabi, é não sei quem. A Érica está sendo o nosso braço forte, coitada, eu fiquei doente, ela ficou. Vinha aqui em casa, eu ainda operada, eu fazia o lanche das crianças, a Érica vinha aqui buscar e levava lá para baixo, eu fazia em casa. Então, assim, tudo é por amor, sabe? É por amor. A gente podia, vamos fazer qualquer coisa lá, dá qualquer coisa, dá isso para lá. Mas não, se não tiver amor, não vai. Não dá, não dá. Para mim, não dá. Se não for de verdade, para mim, não dá. Sabe? Então, muitas vezes as minhas filhas até falam: mãe, você só fala de projeto. Você só fala de projeto. Você só quer saber de projeto. Me chama, vamos passear em tal lugar? Não posso, não, tem compromisso. Ah, só pode ser de projeto. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo, a você, Douglas, sabe? Sempre com esse carinho, com essa preocupação com a gente, qualquer coisa. O Douglas, não sei o quê, não sei o quê. Calma, Vânia, vamos resolver, não sei o quê. Não, Douglas, mas isso, não sei o quê. Aí, calma, a gente vai dar um jeito, tudo vai dar jeito. Aí o Adão, coitado, perturbei Adão. Meia-noite eu e Adão correndo atrás das pessoas e a gente conversando. Meia-noite o menino nem dormia porque eu ficava perturbando. Adão, a nossa lista, não sei o quê, não sei o quê. Não, tia, vamos sim. Não, já está indo, está acontecendo. Eu dava o nome errado, dava a idade errada. Aí Adão, não, mas a senhora já falou essa, e não sei o quê. Mas é assim, e vocês vão tendo paciência comigo, e é assim mesmo, vou ficando mais velha, vou esquecendo, e a gente vai acertando e errando, e é isso, né? E o semeando do amor vai caminhando, né? Vai caminhando e que é isso, não tem que pedir desculpa de nada, é muita inspiração. Além de todo o trabalho, toda a mão na massa, você inspira, nos inspira e a gente, né, dá cada vez mais vontade de ajudar e a gente, né, justamente inspirado aí em toda essa ação, né, em toda essa ação, que é muito trabalho envolvido. Eu agradeço mais uma vez, Vânia, foi muito bom poder proporcionar esse registro, né? Eu acho que isso aqui é um registro importante da sua trajetória, da sua história em Rio das Pedras. E eu sei que isso aqui é um resuminho, porque tem muito mais coisa, né, que não foi falado e tal, que faz com que você chegou hoje, né, nesse espaço e está fazendo um trabalho tão importante, tão fundamental para Rio das Pedras, tão fundamental para as pessoas que precisam, que de fato estão, né, em situação de fome, e que essa ajuda é sempre muito bem-vinda, esse ato de solidariedade. Então, obrigado, muito, muito, muito obrigado. Né? Estamos juntos sempre, né? Sempre que precisar, enfim, você sabe que pode contar e é uma honra a gente poder estar batalhando junto aí, tá bom? Tá bom. Galera que acompanhou a gente, agradeço também por todo esse movimento de fortalecimento aqui dessas rodas de conversa, desse espaço das nossas redes, porque é importante que essas conversas, né, que esses debates
cheguem ao máximo de pessoas, porque a ideia não é fama, nada disso, mas a ideia é justamente formar, né? Proporcionar conhecimento, proporcionar que essas memórias sejam registradas e cheguem ao máximo de pessoas possível. Então, encerramos aqui essa primeira rodada dessa série que foi tão bacana, né, que tem a ver aí com o nosso com nossas raízes, com o legado que essas mulheres, que esses homens, né, já abriram caminhos tão importantes de luta que deixaram para a gente poder aprender e dar continuidade, né? Esse é o nosso objetivo. Então, agradeço muito a vocês. Certamente vamos fazer uma nova rodada, porque foi muito bacana. Ouvimos, né, como a história da Dona Vani, ouvimos histórias de muitas outras mulheres e homens, essas histórias fundamentais, e certamente tem muitas outras para ouvir. Então, ano que vem, vamos retornar com essa série. Ano que vem é um ano intenso que a gente precisa conversar muito, muitas coisas aí importantes para acontecer. Diga, fica à Eu só vontade. queria dizer para as pessoas que você não precisa esperar você ter para fazer. É só você se dispor o seu tempo para você fazer. Porque eu também não tenho dinheiro, eu só disponho o meu tempo. Eu trabalhava de empregada doméstica, mas todo sábado eu dizia, não, sábado eu não trabalho para ninguém, porque sábado eu trabalho em projeto social. Então, eu doava o meu tempo, o meu trabalho para lá. Entende? Então, quantas vezes eu fiz cesta básica ali embaixo da árvore, eu pedi um moço do bar, uma mesa emprestada. Moço, você pode me emprestar mesa? Sim. Aí os meninos iam lá, pegavam a mesa, a gente botava embaixo da árvore e fazia as cestas. A gente não tinha nem lugar para fazer. Então, é só se colocar à disposição para fazer, porque sempre tem alguma coisa para a gente fazer, sempre tem. Quem quer fazer, sempre acha alguma coisa para fazer, e que as pessoas possam achar coisas boas para fazer, né? Maravilha. Se liga nessa mensagem, que essa mensagem possa entrar aí nas mentes e corações, né, para que a gente se una mais, né, porque o que querem é justamente dividir nós que vivemos o nosso trabalho para ficar mais fácil manter a gente na miséria, manter a gente na pobreza. Então, essa solidariedade que pode unir a nossa classe social, né, é o que nos fortalece. Então, se liga nessa mensagem que é fundamental. Vânia, muito obrigado mais uma vez. Foi uma satisfação enorme poder bater esse papo com você. Certamente vamos conversar muitas outras vezes aqui, né? Você está sempre convidado a hora que precisar, a hora que quiser, é só voltar. Galera, Conexões, obrigado aí todo mundo que faz parte desse coletivo, né, que junta, busca reunir a juventude de Rio das Pedras e do entorno para poder fortalecer a nossa favela, para poder fortalecer as nossas lutas. NPC, Jornal Abaixo-Assinado, muito obrigado e muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco nessa série. Grande abraço para vocês, se cuidem, se protejam e até breve. Abração aí.